Muito bom, gente. Vamos continuar o nosso curso de previdenciário. Nós estamos vendo serviços da Previdência. Já vimos em outra oportunidade o serviço social, que basicamente é orientação para o segurado, e agora um outro serviço tão importante quanto, que são os serviços de habilitação para as pessoas deficientes e reabilitação social e profissional para as pessoas que, por uma doença ou uma lesão, não podem mais exercer aquela função habitual e têm que exercer outra, ok? Então, habilitação e reabilitação, ela tem um olhar, um foco na empregabilidade das pessoas deficientes e das pessoas acidentadas e doentes, mas que ainda têm capacidade, claro, para exercer uma função laboral. Bom, então vamos continuar. Habilitação e reabilitação. O que também tem previsão? O que o INSS tem que franquear para os habilitados e reabilitados? A reparação ou a substituição. Então, a gente via da órtese, no último encontro, que o INSS tinha que dar órtese, prótese, né? Então, a reparação, se necessário, claro. A reparação ou substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, o que eles estão falando? Da órtese, prótese, para as pessoas, obviamente, poder ter a locomoção. Desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário. Perfeito. Claro que se a pessoa estragar por dolo, estragar por negligência, daí a conversa é outra. São bens do Estado, são bens públicos, é dinheiro público. Mas, de qualquer forma, reparação ou substituição, se tiver o desgaste por uso normal, é também um direito público subjetivo. O que mais? O transporte do acidentado do trabalho quando necessário. É interessante isso, porque às vezes a pessoa, dependendo de onde mora, ela poder ter essa oportunidade. Na prática, isso daqui também não é muito comum a gente ver, mas pelo menos em tese ela teria o direito ao transporte do acidentário, se necessário, mas na prática não há estrutura para isso. O que mais, gente? Vamos dar uma olhadinha agora no artigo 92. Esses artigos todos são da Lei 8.213 de 1991. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social, que é um treinamento, que é variável, né? Multidisciplinar, que você vai ter cursos, 2, 3 meses, mais ou menos. Concluiu o processo de habilitação, reabilitação social e profissional, a Previdência Social, INSS, emitirá um documento, que é um certificado individual. A pessoa sai certificada, sai com documento, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, que tem correlação, claro, com aquele treinamento que ele recebeu. Nada impedindo que essa exerça outra atividade. Não tem problema nenhum. Não é que ele não pode mais exercer outras atividades, mas aquelas atividades que ele, obviamente, participou de um treinamento. Vamos seguir. Artigo 93. Aqui é uma questão interessante, porque veja, esse treinamento, gente, vamos falar bem claro com vocês, ele nem tem em todas as cidades. Pra você ter uma ideia, isso é um número que eu guardei de uma aula de pós-graduação que eu dei em 2007, mas é pra gente, só dá pra gente ter uma ideia de como habilitação e reabilitação tinha que crescer, né? A gente está falando, tudo bem, já passaram mais de 10 anos, não tem os números atuais, esses números nem sei se é possível achá-los facilmente, mas dá para a gente ter uma ideia da dificuldade de uma pessoa fazer habilitação ou reabilitação, salvo se houver uma determinação do Poder Judiciário. Que é a seguinte, em 2007, apenas 30 cidades no Brasil tinham possibilidade, tinham agências de INSS, postos de INSS, com estrutura para habilitar, para fazer habilitação e reabilitação social. 30. Posteriormente, eu sei que começaram a fazer convênios. Então, Pronatec, por exemplo, entrou, então convênios com outras entidades. Isso aumentou bem o número. Claro que hoje não é mais 30 cidades, mas, poxa vida, se a gente está falando de 30 cidades a 5.660, é porque realmente havia muita dificuldade. Mesmo que hoje tenha aí, com certeza, alargou esse número significativamente, a verdade é que ainda tem muitos trabalhadores, pega esse interiorzão, que não conseguem fazer habilitação, reabilitação, mesmo tendo um posto do INSS na cidade, não tem estrutura para isso, né? Então, muitas vezes não é possível fazer. E é uma pena, por quê? Porque não é só o treinamento. Você poderia falar, mas treinamento será poucos meses? Será que a pessoa consegue aprender uma nova profissão? Tudo bem,
não é perfeito nesse sentido, mas aumenta muito a empregabilidade por meio das cotas. Porque, claro, as empresas têm que contratar aqueles trabalhadores. Então, que são chamadas cotas, que a gente chama popularmente de cotas para deficiente, mas que são muito mais que isso. Vamos estudar esse assunto. Artigo 93. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada, isso olha que interessante, a preencher de 2 a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas na seguinte proporção. Então, vou explicar isso para vocês. Hoje, como é que funciona? Funciona assim, quem faz essa fiscalização, basicamente, é o Ministério, que era o Ministério do Trabalho, né? Que são os fiscais do trabalho. E eles vão levar em consideração o quê? Eles chegam numa empresa e falam o seguinte, bom, você tem pessoas reabilitadas, tem que ter de 2 a 5%, a gente já vai ver o percentual, de trabalhadores empregados habilitados ou reabilitados. Às vezes, como eu falei para os senhores, tradicionalmente não tinha essa estrutura no Brasil todo, muitas empresas não encontravam um número suficiente de trabalhadores habilitados ou reabilitados. Daí o Ministério do Trabalho, por meio dos seus fiscais, passou a admitir o quê? Pessoas deficientes, mesmo que não sejam habilitadas. Então você tem um deficiente, mesmo que ele não tenha passado por esse processo de habilitação, ele pode ser contratado para fins de cota. Por isso que hoje a maioria das pessoas nem sabe que pode ser um reabilitado também. Elas pensam que são apenas e exclusivamente pessoas deficientes. Por isso que as pessoas até comentam, cota para deficiente. Veja, não está errado falar cota para deficiente, mas não é só isso, é cota para deficiente e reabilitado. Ou para ser mais técnico, como tinha que ser? Cota para habilitados e reabilitados à Previdência Social. Em que proporção, gente? Então, só lembrando aqui, não conta o aprendiz, tá? Não conta estagiário também. Teve uma empresa que queriam colocar estagiário. Claro que você pode, até deve, contratar estagiários, por exemplo, deficientes, sobre uma ótica social, é fantástico, uma ótica de inclusão, mas não conta para essa cota daqui. Só empregados, e não conta também o aprendiz. Então, lembrando que você começa com 100. Então, o número 100, não é mais de 100. Com 100 ou mais. Então, já com 100, já consta daqui. De 100 até 200 empregados, 2%. 100 até 200, 2%. Ah, mas se ficar quebrado, você vai para cima, você não vai arredondar para baixo, né? Arredonda para cima, tá certo? É dessa forma que se faz. Que mais? De 201 empregados até 500 empregados, 3%. De 501 até 1.000 empregados, 4%. Mais de 1.000 empregados, 5%. Aí se a empresa não conseguiu, por desleixo ou desinteresse, não atender essa regra, o que acontece? Vai ter que pagar uma multa por empregado que ela deixe de contratar, tá ok? Então uma multa que não é baixa não, tá? Hoje mais ou menos, ela varia todo ano, próximo de um pouquinho mais de R$ 2.000 por empregado. Que mais? Existe também uma regrinha que até a Justiça do Trabalho tem admitido como uma nova regra de estabilidade no emprego. Vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo 1º. A dispensa de pessoas com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias. Até 90 dias não se aplica essa regra. Contrato por prazo determinado com mais de 90 ou a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado. Nessas duas situações, somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado à Previdência Social. Então, vamos lá, por exemplo, a empresa tem 5 empregados deficientes ou reabilitados, habilitados ou reabilitados, tem 5 deficientes e ela, obviamente, ela possui mais de 100 empregados, então ela está dentro do sistema de cota. Para que ela possa dispensar um deles, ela terá que contratar imediatamente um outro trabalhador nas mesmas condições. Quer dizer isso, ou habilitado ou reabilitado. Se ela falar, não, mas eu não vou fazer, não, por qualquer razão ela não o faz. Então, havia uma discussão nesse caso, se simplesmente ela vai receber uma multa,
porque isso ela vai receber com certeza, ou se também haveria aí uma reintegração do empregado. Claro que é uma questão muito mais com olhar trabalhista, mas essa regra é uma regra trabalhista prevista na legislação previdenciária. O TST tem entendido que há estabilidade nessa hipótese, razão pela qual tem determinado a reintegração do empregado. Então, é para substituir. Não substituir pela razão que for. Não que você tenha, que não possa mandar embora a pessoa. Pode mandar embora, mas mandou embora, tem que contratar outro. Não contratou, aquele que foi demitido vai ser readmitido. Ok? Vamos seguir. Bom, agora a gente encerrou a parte de prestações do regime geral de previdência social. Perfeito? Vimos os benefícios, vimos também os serviços, né? Encerramos a parte de serviços, serviço social, habilitação e reabilitação social. E a gente vai começar o benefício assistencial, o único benefício assistencial que é judicializado, o único benefício assistencial que cai nos concursos, ok? Então a gente vai ver o BPC. Já falamos dele superficialmente quando analisamos a questão constitucional da assistência social, mas agora a gente vai olhar na legislação infraconstitucional. O BPC é o benefício assistencial de prestação continuada. Ele é mais conhecido popularmente como LOAS. É que LOAS é uma gíria, né, gente? Uma gíria. É bem verdade, se você for ver um julgamento do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer juiz federal julgando nos tribunais, a gente fala LOAS, todo mundo fala LOAS, mas LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. Então, LOAS é uma gíria. O nome do benefício é benefício de prestação continuada ou benefício assistencial de prestação continuada. Perfeito? Muito bem. A legislação está previsto aonde o BPC? No artigo 203, inciso 5º da Constituição, combinado com artigos 20, 21 e 21A da 8742 de 93, que é a LOAS. O que é essa lei, 8742 de 93? É a Lei Orgânica da Assistência Social. Por isso que o benefício, embora tenha outros benefícios lá, obviamente na Lei Orgânica, mas é por isso que esse benefício ele é chamado, conhecido popularmente como LOAS. Ele tem, então, previsão nos artigos 20, 21 e 21A da 8742 de 93 e tem matriz constitucional no 203, inciso 5º. Hoje, mais ou menos 4,5 milhões, mais ou menos, de pessoas são beneficiárias do BPC em nosso país. Ele não é o principal benefício assistencial no que diz respeito ao número de pessoas, que é o Bolsa Família. Bolsa Família são 14 milhões de pessoas, mas ele é muito importante para concurso público porque ele é judicializado, o Bolsa Família não é. Quer dizer, ser judicializado, Omar, as pessoas questionam, entram com ação pleiteando o BPC e não o Bolsa Família, porque é mais fácil de receber o Bolsa Família, cujos valores são menores. Qual que é o fato gerador? O que eu tenho que fazer? Qual situação descrita em lei que gera o direito ao beneficiário, a uma pessoa de receber o BPC? Bom, é a pobreza em primeiro lugar. A gente está falando de benefício assistencial. Se eu não estiver falando de benefício, se eu estou falando de benefício assistencial, a pessoa não é pobre, a classe média baixa, já está fora. Claro que o que quer dizer ser pobre? A gente vai ver que tem uma concretização na lei e até uma concretização, que a gente vai ver em outro momento, na jurisprudência, mas tem que ser considerado juridicamente pobre. Uma pessoa com hipossuficiência econômica, uma pessoa que esteja abaixo da linha da miséria ou próxima da linha da miséria. É essa pessoa que a gente está falando para tratar desse benefício, pessoa mais pobre. O que significou para o legislador pobreza? Renda familiar per capita, por pessoa, inferior a 1/4 de salário mínimo. A gente vai ver que depois tem uma construção, uma reconstrução, uma desconstrução, na verdade, desse valor na jurisprudência. Mas 1/4 de salário mínimo é o que está na lei até hoje. Se olhar na lei, você vai ver 1/4 de salário mínimo, ou melhor, ser mais técnico, mais exato, menos que 1/4 de salário mínimo. Renda inferior, é bem pouquinha mesmo. Então, é bem restritivo o parâmetro. E, além disso, não basta ser pobre. Só a pobreza leva a pessoa para receber outros benefícios, tais como o Bolsa Família. Aqui a pessoa vai ter que ter um nível de vulnerabilidade maior, ou seja, ou ela é idoso, idade superior a 65 anos, portanto, 65 anos ou mais, ou a pessoa é deficiente.
tá certo? E atinge apenas o brasileiro nato, naturalizado, ou português que resida regularmente no Brasil. O estrangeiro, embora haja decisões judiciais concedendo para fins do concurso de técnico dos tribunais, ou eventualmente, que não é o direcionado à maioria dos colegas, mas amanhã se for fazer um técnico do INSS, por exemplo, daí é sempre o quê? Brasileiro nato, naturalizado ou português. Outras pessoas não poderão fazer, perfeito? BPC é um tema bastante abrangente, temos aí que analisar, aprofundar um pouquinho mais, mas isso fica para o próximo bloco, ok? Abraço.